De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar do futuro das empresas portuguesas e dos projetos inovadores. À conversa nesta reunião, Diogo Horta Costa, Francisco Vanzeler e João Trigo da Rosa. Há pouco terminámos com mais alguns entraves ao crescimento das empresas em Portugal e dos projetos. Diogo Horta Costa, se pudesse escolher um entrave, o grande entrave que tiveram no início deste projeto, qual era o que apontava em termos do mercado português? Eu não gosto da palavra entrave, devo dizer. Eu acho que há desafios. Há desafios e esses desafios têm que ser ganhos. Portugal, de facto, como país, neste momento, para atrair investimento e para se fazer investimento, não é um país fácil, devo dizer. Mas, no entanto, eu não quero desmotivar as pessoas, porque acho que neste momento há centenas de milhares de jovens que têm que perceber uma coisa, que é o futuro da economia portuguesa vai passar muito pela criação de emprego, que só se consegue, neste caso, no modelo de desenvolvimento económico assente em empresas. Por isso, a empresa é uma peça essencial para o desenvolvimento da economia. Ao existirem obstáculos e desafios que têm que ser ultrapassados, isso vai requerer uma determinação e uma ambição maior, porque é possível fazê-lo. É evidente que isso às vezes tem custos superiores àquilo que nós prevíamos inicialmente, mas não é por causa disso que devemos deixar de acreditar nas ideias que temos e deixar de as executar, porque Portugal neste momento precisa disso. A nação portuguesa, tal como nós a conhecemos, precisa absolutamente que as pessoas adotem uma postura totalmente empreendedora e percebam que a melhor maneira de sermos nós a controlar o nosso futuro é sermos nós a criá-la. E eu gostava que isso começasse a fazer parte do DNA dos portugueses. Mas reformula a pergunta, qual foi o maior desafio que teve? O maior desafio que nós tivemos e continuamos a ter é expandir a nossa atividade a nível internacional. O que é que lhe digo a verdade? Não é um desafio interno, é um desafio puramente externo. É como é que nós conseguimos expandir globalmente a nossa atividade. Este é o grande desafio que temos em mãos neste momento. E o Estado pode dar aqui um grande apoio, não só às startups, mas também às PMEs, não é? A maior parte das nossas empresas, por si só, tem alguma dificuldade em criar estas redes internacionais, nomeadamente comerciais e de logística. E o Estado pode ter um efeito de catalisador, não é de diretor, mas de catalisador, agregando algumas destas empresas, através das suas associações empresariais, em objetivos concretos de ataque aos mercados internacionais. Começa por apoio ao nível da inteligência desses mercados, portanto, de apoiar as empresas a conhecer melhor esses mercados e depois de montar todas as cadeias logísticas e comerciais que as empresas por si só têm alguma dificuldade. Eu dou-lhe um exemplo bem sucedido em Portugal, que é o caso do têxtil-lar. A maior parte do setor têxtil é um setor que tem sofrido bastante com a globalização da economia, mas o têxtil-lar tem-se desenvolvido muito. E como é que conseguiu o desenvolvimento em determinados mercados, nomeadamente nos Estados Unidos? Foi agregando os players do setor, indo a Nova Iorque, aos grandes showrooms onde se apresentam este tipo de produtos, e isto o Estado pode ajudar e incentivar este tipo de agregação desta atividade, e a partir daí os americanos começaram a perceber que havia ali um produto português de alto valor. Hoje, se formos fazer compras a Nova Iorque, à Quinta Avenida, de atualhados ou de lençóis, a probabilidade de comprarmos um produto português é elevadíssima. Portanto, cá está uma estratégia bem conduzida de agregação do setor. A empresa de calçado e de moldes também podem servir de outros bons exemplos para acrescer aquilo que está a dizer. Em relação a isto é preciso ver, e isso eu tenho também debaixo da minha conhecimento, o volume enormíssimo de apoio que o Estado dá ao conhecimento do mercado externo. Quando eu comecei aqui, mandei fazer o levantamento de todas as ações externas que nós tínhamos, seminários, feiras, etc. E é um livro. Não estou a brincar. Só janeiro, são centenas, fevereiro, quando chega a maio já são 300 e tal. Só o calçado deve ter 40 ou 50 por mês. Só o calçado. Mas, ou seja, eventos internacionais? Eventos internacionais.
Milão, por exemplo, é capaz de ter talvez uns 20, só em Milão. E se eu for empresária do calçado, posso, por exemplo, pode, com um incentivo estatal... Não vai, vai em grupo, Vou em grupo para expor, ou há stands de Portugal em que eles todos expõem, ou cada um tem o seu, claro que tem preços diferentes. Claro. E há outro exemplo também importantíssimo e que nós devíamos saber, que é aquilo que se pode fazer, é um bocado de vergonha, mas que foi necessário fazer, que é a indústria, se nós quisermos chamar, dos produtos frescos. Legumes, fruta, flores, que não se entendiam de maneira nenhuma, nada. E foi preciso um ministro, pessoalmente, arranjar uma pessoa física, com um nome, que congregasse toda aquela gente, arranjasse uma marca chamada Portugal Fresh, que já existe, juntá-los todos, arranjar dinheiro, ele próprio, ministério, e levá-los à força para a maior feira europeia, que foi em Berlim. E foi um sucesso. Levou 70 ou 80 destes, em que um vende nabos, ou couves, ou batatas, não sei o que é, ou morangos, o outro vende flores e o outro vendia fruta. E foi um sucesso, mas foi preciso quase que à força juntá-los para fazer tudo isso. Por eles, não e não. Mas depois, quando estamos lá fora, comparamos bem com os outros empresários? Umas vezes sim, outras vezes não. Não há regras sobre isso. Com certeza. Em termos mundiais também não há regras sobre isso. Não há regras sobre isso. O que nós sabemos é que há nacionalidades que normalmente vêm ao de cima. Nós sabemos que os israelitas vêm ao de cima, os ingleses vêm ao de cima, sul-africanos, australianos, toda essa gente de língua inglesa vem normalmente mais ao de cima, talvez pela língua, talvez pela educação, etc. E nós estamos na média. Umas vezes somos melhores, outras vezes somos piores, nada nos impede. Tal como os trabalhadores que são tão elogiados serem ótimos lá fora são melhores do que aqui, é natural, porque são mais bem dirigidos. Mas, de resto, incluem-se na média, o que já não é mau. Portanto, não somos piores que os outros. Portanto, podemos fazer o mesmo que os outros. Há pouco falávamos aqui de alguns entraves, Francisco Vanzeler, nomeadamente a nível da burocracia, a nível da fiscalidade, se calhar a justiça também. Sim, a justiça. Em relação aos estrangeiros, é. Neste momento, e dada a urgência, dado o saldo deficitário da nossa balança comercial, como falava há pouco, dada a urgência de crescermos, quais seriam as prioridades e daquilo que também tem visto das propostas que estão em cima da mesa para o próximo governo? Quais seriam as prioridades efetivas em termos empresariais? Ainda não vi nenhuma resposta global e homogénea sobre a resolução do problema da justiça. Segundo o que parece, aquilo está de tal maneira mal orientado desde que nasceu o sistema que será muito difícil pegar-lhe e dar-lhe uma volta em tempo útil. Nós estamos a falar de 4, 5 anos para a nossa sobrevivência, ou pelo menos não passarmos por uma grande vergonha. Portanto, da parte da justiça não vejo grande capacidade. Já na parte da burocracia já se demonstrou que é possível. Os sistemas de Simplex, principalmente, e todo o sistema de simplificação administrativa têm tido resultados sensacionais. Portanto, é possível. E aí não há nenhuma Constituição, digamos, que neste instante controla a parte da justiça. Neste caso, não. É preciso ir simplificando. E isso é viável. Portanto, eu não encontro nada onde a gente carrega um botão que a gente carrega que resolva tudo. Só há uma coisa que a gente pode dizer, que é trabalhar mais e melhor, que é uma frase seca e árida, mas que no fundo é mesmo isso, cada pessoa... Mas muitos a trabalhar mais e melhor. Exatamente, mas como é que se convencem? Com ganhar cada vez menos, já reparou que vão ganhar cada vez menos, provavelmente trabalhar mais. Provavelmente os filhos não têm emprego. Provavelmente as pensões da mulher ou do tio ou da mãe vão reduzir-se. Já viu? Neste ambiente, como é que se pode pedir a uma pessoa que trabalhe mais e melhor? É muito difícil. Eu acho que há um aspecto que é um entrave que o Diogo não referiu, mas eu tenho a certeza que é um entrave que as nossas empresas hoje têm, que é o da sua flexibilidade operacional. Hoje os mercados variam a uma velocidade enorme. Portanto, eu ter tido êxito neste ano não quer dizer que no próximo ano consiga atingir o mesmo volume de vendas ou atingir os objetivos de crescimento a que me propus. Portanto, se não houver flexibilidade operacional, que está ligada à flexibilidade laboral, é muito difícil uma empresa nossa ajustar ou crescer. Sim, sobretudo as mais pequenas. As mais pequenas, porque se eu fizer planos para me expandir internacionalmente e de repente não correr bem, e contratei umas dezenas de pessoas para dar resposta a esse crescimento, se eu não tenho possibilidade de voltar a ajustar a empresa rapidamente, o que acaba por suceder é que não deixo de ter a ambição de crescer, porque o risco é de tal maneira grande que é preferível estar como estou.
Portanto, hoje a rigidez laboral é não só um entrave ao ajuste àquilo que existe, mas também é um entrave à ambição de crescimento. E, portanto, aí eu acho que tem que haver uma atitude diferente. Não é só mudar as leis laborais, é uma questão de uma concertação social mais inteligente. De ambas as partes terem um diálogo muito aberto, como existe na Alemanha, em que existe uma visão estratégica das empresas partilhada entre empresários e trabalhadores, que permite às empresas irem ajustando gradualmente, fazerem uma inovação também incremental, e as empresas vão se adaptando e conseguem desta forma internacionalizar-se e adaptar-se às circunstâncias do mercado.